Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti por esta oportunidade que se renova para nós a cada semana, permitindo-nos aqui na casa, na Fraternidade Espírita Camilo Chaves, buscarmos a aprendizagem, o trabalho nobre que vai nos ajudar no nosso progresso, na nossa elevação. Pedimos o amparo e inspiração para todos nós, para que realizemos o melhor a nosso alcance. Que os espíritos amigos que estão conosco nesta oportunidade possam nos amparar, fortalecendo nossos bons propósitos, para que sigamos adiante na senda do progresso. Que assim seja. Sim, seja. Muito bem. Dando continuidade, então, ao estudo do livro de Gênesis, de Moisés, capítulo 1, hoje a partir do versículo 16. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus, e era bom. E o versículo 19, e foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Então nós iniciamos na semana passada o estudo do versículo 16. Vamos então retomar esse versículo, porque não foi finalizado. Então, o versículo 16 traz para nós a seguinte ideia: que fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Muito bem. Nós já falamos na semana passada que esse enunciado, e fez Deus, evidentemente que já temos aqui repetido, temos aprendido com o livro dos Espíritos que Deus não exerce a ação direta na matéria, ele opera por nosso intermédio. Quando nós estamos fazendo o bem, estamos operando em nome de Deus. Quando nós não estamos operando no bem, estamos ainda dando expansão às nossas imperfeições e fazendo até o mal, nós estamos sendo instrumentos da justiça, instrumentos do escândalo. Então nós, que já estamos aí em contato com o conhecimento espírita cristão, devemos nos esforçar para mais não sermos instrumentos do escândalo, nem conscientemente e nem inconscientemente. Devemos agir no plano sempre da misericórdia, da bondade, do cumprimento das leis de Deus. Então fez Deus os dois grandes luminares, e temos falado bastante desses luminares. O luminar maior para irradiar a luz legítima, geradora da vida para a fotossíntese adequada. Aqui o símbolo da fotossíntese porque, por exemplo, todos nós nos alimentamos fisicamente, inclusive biologicamente, da luz solar, direta e indiretamente. Os vegetais, por exemplo, fazem a fotossíntese. Produzem as folhas, os frutos, proporcionam a sombra, que é o refrigério para um dia quente. Essa sombra aí como refrigério também simbolizando que o luminar proporciona a consolação
para os sofrimentos, para as dores. Então, o refresco. E para irradiar a luz legítima, no caso dos luminares aqui, tratados pelo texto, nós não podemos lembrar do Sol, temos falado do Sol, por exemplo, no plano físico. Mas nós temos trabalhado com a ideia do que é mais importante, do luminar espiritual, do mestre, modelo e guia, daqueles espíritos dos Messias, os espíritos superiores, que dão continuidade ao trabalho da iluminação legítima na Terra. Nesse movimento nós aqui estamos realizando, buscando assimilar a doutrina espírita e o Evangelho, nós estamos fazendo, na verdade, uma fotossíntese, simbolicamente falando. Porque o que Jesus irradia para nós como ensinamentos, nós vamos chamar de luz potencial, ou luz coagulada, que nós vamos receber como semente, vamos interiorizar, vamos nos alimentar dessa semente, interiorizar, e por nossa vez darmos continuidade pelo processo de multiplicação ao programa de iluminação dos espíritos. Então, na verdade, nós estamos colaborando, buscando a nossa iluminação, estamos colaborando para a iluminação do próximo nas atividades que nós realizamos na Casa Espírita. Todas elas. Estamos buscando colaborar com o processo de iluminação do próximo, seja pelo ensinamento que é exteriorizado, nas palestras, nos estudos, seja nos exemplos, pelos exemplos que nós compartilhamos. Então, é luz coagulada, é luz em potencial. Para quem já está no processo iluminativo, já está se alimentando dos recursos, se consolando pela transformação moral, a luz já deixa de ser uma luz potencial, já passa a ser uma luz ativa, porque nós vamos sentindo o benefício dessa luz no dia a dia, no nosso mundo interior, no lar, no trabalho. Então nós já começamos a entrar, a fazer parte do processo de iluminação, sendo aí os luminares menores. Os luminares menores. Se nós acendemos um palito de fósforo, estamos acendendo uma luz. O palito de fósforo vai representar a nossa capacidade nesse estágio de evolução. Mas já é uma luz que é disponibilizada. Então, quando nós entramos nessa dinâmica operacional, para a qual o Espiritismo nos chama, revivendo aí a mensagem de Jesus, nós já entramos nessa esfera do trabalho de iluminação. Então nós vamos sendo, enquanto nós somos os luminares maiores, acho que Jesus é o exemplo, o melhor exemplo que nós temos, nós vamos entrando aí com a iluminação que podemos proporcionar. É uma iluminação simbolizada, por exemplo, pelos meteoros, que são aqueles aspectos fugazes, simbolizam os aspectos fugidios. As estrelas também, que embora sejam sóis, como o nosso, mas como elas estão muito distantes, aparentam ser aqueles lampejos, certo? Aquelas luzes, embora já estão ali perenemente, bilhões de anos ou milhões de anos, conforme a idade,
iluminando, simboliza os luminares menores que estão em crescimento, que já produzem uma luz, embora menor, embora mais fraca, mas é uma luz já constante. A estrela é o astro que irradia a luz própria, gerada no seu interior. Os meteoros, os cometas, que são pequenos astros mais fugazes, eles refletem a luz do Sol. Os satélites também, as luas, refletem a luz do Sol. Não são astros que emitem luz própria. Então somos nós como estamos aí nos beneficiando pela consolação. Quando nós estamos entrando no processo, que ainda não conquistamos uma certa capacidade de operação, nós estamos refletindo a luz de Jesus da maneira que nós conseguimos. Embora ainda em meio às imperfeições, as dificuldades que ainda trazemos. Então, o luminar maior para governar o dia. Então, o dia é o momento da assimilação da luz, do abastecimento. O abastecimento, em termos espirituais, nós não nos abastecemos pela ingestão. Não. No processo espiritual, a sistemática é diferente. No plano físico, para nós nos abastecer, precisamos nos alimentar, certo? Mas, nos terrenos do espírito, para nós nos abastecermos, nós temos que irradiar, exemplificar. Por quê? Ao que tem, mais é dado. Doação. Exatamente. É a doação, a irradiação que abastece, cria um fluxo constante de luz, um fluxo constante de bons pensamentos, fluxo constante de boas palavras, fluxo constante de boas atitudes, fluxo constante de boas ações. Então nós estamos criando uma rotina libertadora e ao mesmo tempo alimentadora, certo? Então o processo é inverso. Nós alimentamos, inicialmente nós nos alimentamos, quando nós começamos a assimilar os ensinamentos, estamos nos alimentando. Mas para o abastecimento legítimo, é a prática que vai proporcionar, certo? É interessante. Abastecimento da alegria, nós vamos nos tornando mais serenos, mais tranquilos, mais alegres, mais felizes, mais equilibrados. Aí está o abastecimento, de dentro para fora, certo? Então, para governar o dia, então esse é o momento o dia é o momento da assimilação da luz. Então, o dia simboliza o momento em que o sol está irradiando. Andai enquanto tendes luz, vai dizer, nos disse Jesus. Ou seja, ele, conversando ali com os discípulos naquele tempo, ele dizia assim: andai enquanto tendes a luz, aproveitem enquanto eu estou presente. Aproveitem enquanto eu estou presente. Porque quando eu me for, aí vocês vão ter que acionar a luz interior. Bonito isso. Né? Porque ele, por merecimento, mereceu voltar para a sua esfera. Nós o crucificamos, o despachamos daqui, mas ele mereceu voltar para o seu plano, sua esfera iluminada, onde ele merece estar, certo?
Então, para governar o dia, e o luminar menor, que é o exemplo que nós trouxemos aí, o satélite, a Lua, para governar a noite, para refletir e governar Deixa eu sair aí só um pouquinho. a noite. Os dois Pode? que foram crucificados com ele, nunca se teve notícia deles? Não, eu não me lembro. Né? Pode até ter algum texto aí do Humberto Campos, mas eu não me recordo, não. Humberto Campos psicografou vários contos através do Chico. Pode ser que tenha algum, mas eu não conheço, não lembro. Tá? Lembro não. Mas o luminar para governar a noite, ou seja, a noite é o momento da aferição, da prova, da dificuldade. Então, é um momento individual nosso. Os espíritos estão presentes para nos fortalecer? Estão, mas é o momento da nosso testemunho. O momento do desafio. O que produzimos durante Exatamente. o dia? Nós assimilamos durante o dia, Né? amealhamos durante o dia, e à Referimos à noite. a noite que simboliza o momento da dificuldade, da prova, que são os desafios que se apresentam, representa a noite. Não estamos falando aqui da noite física, não. Uhum. É a noite como um momento da dificuldade, certo? É onde nós vamos, então, aplicar o conhecimento, que é o que vai abastecer o espírito, é esse momento da aplicação, de consolidar. Consolidar. Então, nós vamos irradiar, começar a irradiar o que aprendemos, certo? Isso que vai nos alimentar. O que vai gerar no interior, quando a gente faz o bem, pratica os bons sentimentos, estamos gerando no mundo interior bem-estar espiritual. É isso que abastece. É isso que abastece, certo? E gera continuidade, gera rotina. Mais vontade vem. Mais vontade de continuar. E aí é o momento de bem-estar. No momento nós vamos tendo aqueles momentos de bem-estar em lances fugidios ali no dia. Com o tempo, vai se tornando perene. Se tornando perene, certo? Mas nós só vamos sentir na plenitude esse benefício só no mundo espiritual. Porque o corpo físico ainda embaraça muita coisa. Então, só no mundo espiritual que nós vamos ter a real dimensão da efetividade, do que, sabe? Do que nós estamos gerando no mundo interior. Já vamos sentindo aqui o bem-estar, mas aqui na Terra temos os desafios, cumprimento dos deveres, de sabores que nos pegam mesmo pelo contrapé e propõem situações difíceis. E realmente aqui na Terra, ainda como é um mundo de provas e expiações, nós ainda não vamos usufruir o bem-estar como nós gostaríamos, pleno, certo? Mas quem sabe no mundo espiritual, merecendo ir para uma esfera de aprendizagem, trabalho, de regeneração, aí nós já vamos começar a ter uma ideia mais clara do que estamos falando aqui. Então, para governar a noite é um ponto interessante para nós aqui estudarmos. Estamos falando do quê? Da nossa capacidade de autocontrole perante a noite, que é o momento da dificuldade. Que é o nosso momento. Os espíritos estarão do nosso lado, fortalecendo psicamente? Estarão, mas nós é que temos que lidar com essa noite. Com os desafios que ela propõe, seja uma doença,
seja um familiar em dificuldade, seja um problema material qualquer, é a nossa cota, é o quinhão de trabalho que nos é exigido, seja para testemunho, seja como movimento aí de ressarcimento, de reparação de algum agravo aí do passado. Então, para governar a noite, aí vai ser a luz própria que já somos capazes de irradiar, mesmo que seja um palitinho de fósforo. Certo? Então, nós vamos aí nesse processo crescendo como luminares. Vamos crescendo, vamos consolidando o trabalho aí do luminar. O luminar menor para governar a noite e fez as estrelas. Então, as estrelas, falamos aí rapidamente das estrelas, as estrelas como sendo aqueles luminares, simbolizam os luminares menores, que também vão nos ajudar na dificuldade. E são os familiares que vão nos ajudar. Às vezes nós estamos num momento de dificuldade na existência, por alguma razão, e a ajuda vem de onde nós menos esperamos, certo? São as estrelas que estão do nosso lado, que vão surgir para auxiliar. Então, o movimento ideal para nós é nós estarmos aplicados aí nesse processo de sermos auxiliares, deixarmos de ser eternos auxiliados e começarmos a ser auxiliares do plano divino. Mesmo quando estamos atravessando problemas. Lembra do Chico que dizia que a gente tem que, mesmo estando sofrendo, sorrir para fora? O Chico dizia isso. Mesmo que a gente por dentro esteja atravessando grandes dificuldades, vamos sorrir para o próximo. Que é o desafio para nós, certo? De conseguir fazer esse movimento. De transmitir para o outro paz e serenidade, você por dentro. Quando você está ali atravessando um momento difícil, não é fácil. Você sente ali que vai ter que ser sozinho mesmo, porque não tem como ninguém te ajudar, certo? Então é esse momento aí, governar, o luminar menor para governar a noite. E, no nosso caso, governar o luminar, sermos também o luminar menor para auxiliar o próximo nas noites pelas quais eles vão passar, né? Ou estão passando, seja um familiar que tem uma doença, uma idade avançada, uma doença, e vai exigir de nós ali um auxílio, um sacrifício, uma presença. Então, aproveitar para sermos nesse momento um luminar menor, sendo ali uma estrelinha. Alguém que vai estar ali mesmo em silêncio, mas estamos aqui do lado. Estou cumprindo meu dever aqui. Até não queria estar aqui, não. Preferia estar em outro lugar, certo? Mas aqui estamos. Porque nós não aprendemos aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, que à primeira vista, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque ele contraria os impulsos do coração. A gente é constrangido, muitas vezes, pelo cumprimento do dever, a estar do lado de alguém, quando a gente não queria estar. Não acontece isso? Não, demais. Então, mas aí nós estamos criando o quê? Capacidade de superação da má tendência, superando a má tendência, e já começando a gerar uma nova tendência. Até que amanhã
não vai ser mais penoso para nós estar do lado ali de alguém, vai ser um momento de alegria. Nós ainda estamos longe, certo? Desse processo em termos assim. Não, tem pessoas que nós vamos estar do lado dela com alegria, mas tem outras que não, correto? Nossa Senhora. Vamos ser constrangidos, não vamos? É. É o cumprimento do dever. Então, que é aí o momento da ajudar naquela noite daquele. É isso? Porque às vezes aquele que nós ainda não com quem não conseguimos ainda uma convivência, como nós temos com outras pessoas, alguém que está na noite evolutiva dele, só vendo ali um cálice de algo que foi feito em várias existências. Às vezes até contra você mesmo. E você está ali dando testemunho, entendeu? Que é o inimigo. Os inimigos do homem são os seus familiares. É dentro do lar. Tipo aquele aparente com quem a gente não tem muita afinidade, seja pai, seja mãe, seja irmão, seja irmã. E amigos também, né? Amigos também. É. Que às vezes nós vamos ter que dar uma cota de sacrifício ali, certo? Que é para quebrar uma resistência. Quebrar uma resistência. Que faz parte aí, né? Frequente, a gente aprende com os espíritos que frequentemente nós renascemos no mesmo meio, com as mesmas pessoas, que nos prejudicaram ou que nós prejudicamos, para reatar aí os laços que foram rompidos, ressarcir e tal. Então, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala do esquecimento do passado. Frequentemente o espírito renasce com as mesmas pessoas, no mesmo meio, com pessoas que já conviveu. Se não tivesse o esquecimento, hein? Não tinha condição, sem o esquecimento não tinha. Com o esquecimento a gente já sente aquela dificuldade. Imagina sem o esquecimento. Que tem aquela energia antagônica. A pessoa te matou, você fica sabendo, você não tem como progredir. Porque é isso que eu ia falar, é energia, né? A energia ela tem que ser Fica só modificada, energia, a gente Tem sente, que modificar. Ela tem que ser A gente modificada. Sente. É. É comum em família. Em família. Família, você tem parentes que você sente bem do lado dele, tem outros que você não queria estar ali do lado, você queria estar em outro lugar. Com outra pessoa, certo? Então, é o nosso desafio. E o objetivo da reencarnação é aumentar os laços de família. Romper com a dissidência. Romper com a antipatia. Gerada aí em várias existências. Para que o amor seja pleno. Então nós estamos nesse trabalho. Estamos aí nessa luta aí para desenvolver essa capacidade geracional de luz perenemente, né? Algum comentário aí? Vocês querem fazer algum comentário sobre esse versículo 16? Versículo 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra. E Deus os pôs na expansão dos céus. Então, no plano cósmico, as estrelas, os sóis aí, a que já aludimos, são obra dos co-criadores, que estão aí na expansão dos céus, do universo, para gerar vida, para aqueles mundos ali que formam a sua família, para os quais as estrelas estão irradiando luz. Nem todas as estrelas têm planetas, já temos dito aqui. Nem todas têm planetas. Tem sistemas em que aquele material primordial
que, contido na nebulosa, ao invés de formar planetas, forma algumas estrelas. Aí nós vamos ter, por exemplo, os sistemas estelares múltiplos, 4, 5, 6 estrelas, e às vezes não tem planeta, outros têm planetas. Por exemplo, o sistema de Alfa do Centauro, a estrela Alfa do Centauro, que é a estrela mais próxima de nós, está a 4,5 anos-luz de distância. Na verdade, são 3 estrelas que giram em torno de 3 estrelas unidas gravitacionalmente. Alfa Centauro, próxima a Centauro, que é a que está mais próxima de nós, porque ela está a 4,2 anos-luz de distância. Ela orbita Alfa do Centauro. E tem mais uma outra que orbita, mas lá tem planetas, tem pelo menos 3 planetas. Então, os planetas lá, os espíritos que habitam lá, aquelas estrelas, aqueles planetas, tem 3 sóis no horizonte. 3 sóis. Olha só. Quer dizer que são os 3 ao mesmo tempo, não. É um maior e o outro mais distante, sabe? Às vezes o menorzinho aparece à noite, porque tem uma estrela, uma anã vermelha que fica mais distante. Esse da noite nem ilumina, só aparece. Tipo, Não ilumina, mas é uma luz, tipo por exemplo. uma luz cheia. Com uma luz bem maior do que a lua cheia, certo? Que é uma estrela e vermelha, por exemplo. Então, é uma luz avermelhada, por exemplo, certo? Lá tem planeta. Capela, que nós aqui citamos ocasionalmente, são 4 estrelas, lá não tem planetas. Pois é, e na palestra, né? Eu comentei foi com você. Mas a maioria A não. palestra do moço afirmou que tem. Não foi? Porque a maioria não sabe. Eu imaginei isso. Porque as pessoas não se interessam por astronomia e não pesquisam, porque hoje já temos instrumento para pesquisar. Então, o próprio Wikipédia mesmo, você encontra lá quando pesquisa sobre constelação Auriga, lá já tem registro lá acho que são 7 planetas da constelação, em torno de outras estrelas da constelação, mas não de Capela. No grupo lá de 7 ou 8 estrelas, por exemplo, e planetas orbitando estrelas que estão mais longe do que Capela. Capela está a 42 anos-luz de distância daqui. Tem estrela com 390 anos-luz de distância que faz parte do sistema da constelação Rocheiro, que tem planetas já detectados pelos telescópios. Capela está mais perto. Não foi detectado nenhum planeta lá. Certo? Tem um catálogo, inclusive, o catálogo de exoplaneta da NASA. NASA Exoplanet Catalog. Certo? E lá tem a lista, tem a relação do número de planetas já descobertos fora do Sistema Solar, 5.400 mais ou menos. 10.000 candidatos em estudo e a lista das estrelas com os planetas. Então lá tem a Auriga B, que é estrela, acho que é a Auriga B, a Auriga C, que são as outras estrelas da constelação Auriga do Cocheiro, onde está a Capela, que tem planetas. Certo? Então, é preciso estudar um pouco, pesquisar. O livro está dizendo que Capela tem planeta. Vamos pesquisar se tem mesmo? Porque hoje tem. Vamos pesquisar. Nós vamos encontrar. Às vezes também, né? Pode ter falado um planeta, como às vezes não captou direito, né? Não filtrou. O médium não filtrou. Vamos supor que fosse assim, ó. Na região de Capela, né? Vamos supor que estivesse no livro. Isso. Na região de Capela. Fica ajustado. Pode ser, né? Pode até ser, né? Pode. Quem não escuta. Né? Porque na região de Capela, tem outras estrelas ali que não são do nosso ponto de vista, está na região de Capela. Certo?
Pode ter algum planeta lá, É. certo? E aí o que não ajuda muito é que o sistema estelar de Capela é jovem. Ah, é, tem isso também. 650 milhões de anos apenas. É. Isso também não ajuda. Se houvesse algum planeta, seria muito novo. Estaria aí com 600 milhões de anos. É. Teria no máximo o quê? Bactérias, vírus, bactérias. Algas unicelulares, vamos colocar assim, certo? É. Bom, então é isso. Então, nós estamos aí já. Nosso estudo foi mais curto, porque tivemos aí alguns contratempos. Mas nós, então, vamos só terminar, vamos aqui terminar esses poucos minutos. Então, falando das estrelas aqui do plano cósmico, já falamos. E os luminares, entrando aí na questão do mundo interior, os irradiadores da luz estão colocados no mundo para colaborar com Deus e com Jesus na expansão dos céus. Nós já trabalhamos o assunto aqui no versículo, quando estudamos o versículo 15, que trata da expansão dos céus. Vamos lembrar do versículo 15? Ó. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, alumiar a terra, e assim foi. Nós já falamos dessa expansão do céu no plano prático. Citamos aqui no estudos anteriores as questões 806 do Livro dos Espíritos, 685A, 888, 916, 930, que representam a expansão do bem-estar na Terra, a implantação do mundo feliz na Terra, que é a expansão dos céus. Porque o objetivo da evolução, do progresso, é transformar a Terra num mundo feliz, ou não é? Isso. Questão 1018 do Livro dos Espíritos, por exemplo. A Gênesis, no capítulo 18. Para que a Terra seja um mundo feliz, é necessário que ela seja habitada somente por bons espíritos. Então, o que vai transformar um mundo num mundo feliz, ou trazendo aqui para o nosso assunto a expansão do céu, expansão da felicidade, é a bondade no coração. Quando a Terra for habitada apenas por bons espíritos, então a Terra vai ser um mundo feliz. Semana que vem continuamos o assunto desse versículo 17. Vai continuar, né? Vamos continuar na semana que vem. Que Jesus nos abençoe. Amém.